Uma das virtudes mais importantes da vida espiritual é a virtude da humildade. Enquanto nós dermos ouvidos ao mundo absurdo de hoje, que nos diz que nós temos que ser orgulhosos, cheios de autoimportância e amor próprio, nós vamos seguir sofrendo sem saber o porquê. Meus amigos, isso que se chama orgulho, isso que se chama soberba, são a antítese disso que se chama humildade. O orgulho nunca foi e nunca vai ser uma virtude. O orgulho é o obstáculo da humildade, a força contrária que nos impede de ser humildes. E a humildade é a virtude mais importante numa vida espiritual profunda e real. Nós só podemos nos aproximar, sentir isso que é o divino, isso que é a presença de Deus, na exata mesma medida em que nós renunciamos a nós mesmos, que nós negamos a nós mesmos, abrindo espaço interior onde Deus possa preencher. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A base da vida espiritual é a humildade, é a abertura interior. O orgulho é a autoafirmação de nós mesmos, a autoafirmação dos nossos desejos egóicos, nossos desejos egoístas. Quanto mais nós estamos afirmando e reafirmando os nossos desejos pessoais, menos nós estamos realizando a vontade de Deus para nós. E muitas vezes, os nossos desejos mesquinhos não têm nenhuma relação com o que Deus quer para a nossa vida. Repito, nem sempre aquilo que nós desejamos para a nossa vida é o que Deus quer para nós. Essa é a razão pela qual muitas vezes nós estamos lutando por algo, lutando e lutando, dando sangue ali por um objetivo e às vezes sem sair do lugar. A causa secreta por trás disso pode significar que simplesmente não é o que Deus quer para a nossa vida. Ou às vezes nós podemos até conseguir esse objetivo depois de muita luta. Mas aí nós não nos sentimos realizados. A causa disso é que não é a vontade de Deus se realizando através de nós, mas simplesmente os nossos desejos mesquinhos e vazios ali que não nos preenchem por dentro. Se aproximar da vontade de Deus, aproximar da natureza de Deus, implica uma renúncia interna, uma escuta sensível, onde a gente deve aprender a separar o que são os nossos desejos vãos, nosso louco frenesi interno, do que é a voz do silêncio dentro de nós, do que é a vontade do Criador atravessando a nossa vida minúscula. E isso exige uma escuta interna, exige abertura, exige humildade. Porém, não se trata de uma humildade falsa, performática, de uma humildade que é apenas ali uma aparência externa. A humildade, ela deve ser genuína, deve ser uma atitude interna da alma. Isso não tem nada a ver com fazer caras e bocas para a gente poder parecer humilde aos outros. Pintar uma coisa que nós não somos, maquiar os demais a realidade, isso se chama falsidade. E a falsidade é a antítese de Deus, porque Deus é a verdade. Nós jamais vamos nos aproximar da verdade por meio da falsidade. É algo absolutamente impossível. A humildade genuína tampouco se trata daquela ideia mundana de ser bonzinho ou de não se achar. A verdadeira humildade é uma força espiritual, é a base que nos permite seguir ao Cristo. É um estado interior de abertura legítima, sincera. É reconhecer a própria ignorância.
reconhecer que nós não sabemos, que nós somos aprendizes na vida, que diante da existência e da vastidão do universo, nós somos bebês. É reconhecer que as nossas certezas são meras crenças e que no fundo a gente não sabe nada. E nós necessitamos de orientação, necessitamos de uma sabedoria superior que nos guie no mar da existência. Sem humildade não há discipulado. Sem humildade não há entrada no reino. O ateu não segue ao Cristo por puro orgulho e por isso jamais poderá entrar no reino. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança que Jesus ensinou ali no Sermão da Montanha, e não é por acaso que ela seja a primeira. O humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Não se considera centro do mundo, não se acha dono da verdade, não tem a ilusão de já estar pronto. O orgulhoso quer subir, o humilde quer descer. O orgulhoso quer se destacar, o humilde quer servir. O orgulhoso quer ser mestre, o humilde quer ser discípulo. Orgulho e humildade jamais andam juntos. Orgulho e maestria, orgulho e sabedoria jamais andam juntos. Porque é só quando nós nos tornamos verdadeiros discípulos que Cristo pode habitar em nós. Antes de aprender a mandar, é preciso aprender a obedecer. Só quem aprendeu a obedecer conscientemente sabe orientar e liderar conscientemente. Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mesmo sendo o criador do universo em forma humana, mesmo possuindo todo o poder e glória em si, o Cristo se apresentou como servo, mostrando que o poder está justamente na humildade, está justamente na negação e não na autoafirmação. Aquele que é, aquele que tudo pode justamente porque se nega, porque é um canal aberto onde o infinito pode fluir, onde se manifesta a vontade soberana, não uma vontade individual, mas a vontade universal, sem limites, sem margens de Deus. O Cristo se esvaziou. Essa é a essência da humildade, meus amigos. O esvaziamento interior. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, não há espaço para Deus. Observe, Jesus lavou os pés dos discípulos. O Senhor do universo ajoelhou-se diante dos homens. E o que ele diz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A humildade não é uma teoria, é um gesto, é um estilo de vida, uma atitude interna da alma. Sendo senhor e mestre, lavou os pés dos discípulos. Significa dizer que é justamente por lavar os pés é que é senhor e mestre. O poder reside na negação de si mesmo. É por não querer ser ninguém que se une a Deus. É por não querer ser um indivíduo separado do todo que se funde a unidade, que se mescla ao todo, ao infinito que é Deus. Quando se nega o pessoal, se une ao impessoal. Ao passo que a afirmação de si mesmo, a soberba,
é o que gera a heresia da separatividade, da desconexão entre nós e Deus. Muitos são os que querem seguir ao Cristo, mas continuam cheios de si mesmos. Estudam, acumulam informação na mente, falam bonito sobre Deus, mas os corações estão endurecidos. Leram muito, mas não se dobram. Falam de Deus, mas não se deixam transformar por Deus. Jesus confrontou duramente os fariseus. Por quê? Porque estavam cheios de orgulho espiritual. Sabiam as Escrituras, mas não tinham humildade. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São os que têm o coração humilde, os que ouvem com reverência, os que aceitam correção. São esses que recebem a revelação. Quando Sócrates foi eleito pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio de Atenas, ele não compreendeu, porque ele se julgava ignorante. E depois ele entendeu que era o mais sábio, justamente porque se enxergava como ignorante, não tinha certezas. E ele se mantinha num estado constante de aprendizagem e humildade. Daí que a máxima do Sócrates é: só sei que nada sei. O humilde aprende. O humilde sabe que ainda não chegou lá. Ele mantém o estado de aprendizagem que é fundamental para alcançar sabedoria. Por isso que ele estuda, mas com espírito de escuta. Ele fala, mas com reverência. Ele aconselha, mas como quem reconhece que também precisa de conselhos. A humildade nos mantém abertos à ação do Espírito. O orgulhoso se fecha, o humilde se abre. O orgulhoso se endurece, o humilde se quebra. E é no quebrantamento que Deus age. Habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Na tradição hermética, no misticismo cristão, a parte mais profunda do cristianismo, de onde saíram os iniciados cristãos, a maioria dos santos e mártires que nós conhecemos, a humildade não é só uma virtude moral, ela é uma chave espiritual. É o primeiro degrau da escada que nos leva ao alto. Porque quanto mais alguém se esvazia, mais pode ser preenchido pela luz. O iniciado que não é humilde, ele cai na ilusão de já ter alcançado. Ele se torna vaidoso, começa a se comparar com os outros e lentamente ele vai saindo do caminho, mesmo acreditando que está progredindo. Cai no auto-engano, se torna o que a gente chama nesses estudos de equivocado sincero. Não há sabedoria, não há vida espiritual verdadeira sem humildade. Porque o verdadeiro conhecimento é fruto da entrega e não da arrogância. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. E como funciona na prática, meus amigos? Como nós podemos cultivar a humildade? Tem algumas coisas que a gente poderia enumerar aqui. Número 1, reconhecer as próprias limitações. É preciso parar de fingir ser algo que nós não somos. Fingir que nós somos mais do que nós somos. Diante da perfeição da divindade, nós somos todos mendigos. E é preciso reconhecer que nós carregamos uma multidão de defeitos dentro da gente. Que nós somos contraditórios, inconstantes, que nós somos profundamente falhos. Número 2, aceitar correções e críticas de bom grado. O humilde,
ele aprende até com uma criança. O orgulhoso não escuta nenhum anjo. É preciso renunciar ao estado de estar sempre na defensiva. Cada um de nós é um especialista em apontar o defeito dos outros. A gente é capaz de ver até a mais mínima atitude fora de lugar dos demais. Mas a gente esquece que para as outras pessoas, nós somos os outros também. E assim como nós estamos vendo os defeitos das pessoas, as pessoas também estão enxergando os nossos defeitos. A gente costuma ser um juiz implacável no julgamento dos demais, mas quanto a nós, a gente sempre tem um veja bem quando é criticado. O nosso defeito é sempre justificado. Enquanto a gente tiver a postura defensiva, protegendo os nossos erros, nós sempre vamos ter uma fantasia sobre nós mesmos. E nós nunca vamos nos autoconhecer, nós nunca vamos nos tornar humildes de fato. Quem reage às críticas dentro de nós é justamente o orgulho, a soberba que existe dentro de nós. E é esse orgulho que está aprisionando a humildade no nosso interior. Na medida em que o orgulho vai devagar morrendo em nós, na exata mesma medida, a humildade vai nascendo naturalmente em nós, de forma natural e espontânea. Não como uma falsa postura, mas como uma verdade interna. Terceiro, servindo. O serviço aos outros é a mais poderosa escola de humildade. O servir é algo que vai exercitando naturalmente a humildade em nós. Todo líder deveria ser humilde, porque liderar é servir. O verdadeiro líder é aquele que mais serve, exatamente como vemos na figura de Jesus. Essa característica está cristalizada ali na figura de Jesus. Ele é o maior dos líderes, é rei de reis, mas foi aquele que mais serviu e que segue servindo. Quarto, silenciando o ego. Meditar, orar, ficar em silêncio. É fundamental, é urgente aprender a meditar. É urgente aprender a orar e saber combinar essas duas práticas. A humildade, ela nasce no silêncio, onde o ego morre e Deus pode falar. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Portanto, meus amigos, o caminho do Cristo é o caminho da cruz. Não se chega ao Cristo por outra via que não seja essa. E a cruz exige renúncia. Não há cruz sem humildade. Não há reino dos céus para os arrogantes. A caída angélica se deu por orgulho. Maria foi exaltada pela sua humildade. A escolha é nossa. Nós queremos subir a escada do orgulho e cair do reino dos céus, ou renunciar a nós mesmos para se unir ao Cristo na eternidade. A escada do reino começa com o degrau da humildade. Para subir, primeiro é preciso descer. Essa é a lei. Antes de ascender aos céus, Dante Alighieri desceu aos infernos. Teseu desceu ao Tártaros grego para decapitar a Medusa. Antes de ascender ao Olimpo, Hércules desceu ao Tártaros para capturar o cão Cérbero. Toda exaltação é sempre precedida de uma humilhação, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Ou ainda, a paciência é a escada do cristão e a humildade é a porta de seu jardim. Essa é uma máxima do misticismo cristão. Jardim aqui representa as virtudes da alma, as duas principais virtudes que a alma precisa ter
para seguir ao Cristo são justamente paciência e humildade. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. Explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro que está envolto numa linguagem alegórica, arquetípica, e tudo que está ali tem relação direta com a nossa própria psicologia e com a nossa vida interior aqui e agora. Nesse canal, nós explicamos qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nos ajude a que esse conhecimento chegue até mais pessoas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.